Revelação chocante e surpreendente, ao mesmo tempo previsível e incrível? Sim, foi tudo isso. Damo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Black Clover, episódio de número 92, mais conhecido como o episódio em que você espera uma semana para ver o Rei Mago dar quase uma coça no Urihito e ver também o Urihito quase ferir o Rei Mago. Foi quase isso. Para todo caso, meu querido e minha querida, foi um episódio que eu gostei bastante por conta que não foi só uma luta, foi uma luta que, tipo, gera uma emoção, é uma luta mais profunda, então foi muito legal. Eu vou falar o que eu achei, como é que foi o episódio, o que eu gostei, as cenas de destaque, afinal o segredo, a revelação de Vergush surge e é algo grandioso. Para todo caso, vamos falar logo sobre esse episódio, porque ele foi muito bom. Então, Black Clover, episódio de número 92, Vergush e Urihito são companheiros? Então vamos começar falando da abertura, que ela mudou, mas não, digamos que a música em si, o que mudou algumas cenas, e essas cenas são as cenas finais. Ou seja, foram colocadas cenas da batalha entre Rei Mago e o Urihito, e foi bem bacana porque eu gostei, acho que a Open é boa, então colocar essas cenas da batalha foram bem interessantes para todo caso. Vamos ver se a abertura também vai mudar alguma coisa na próxima semana. Para todo caso, foi um episódio bacana porque a gente viu, tipo, o William, o Capitão do Alvorecer Dourado, tipo, o segredo dele, que ele já é amigo faz tempo, ele, tipo, é um companheiro, querendo ou não, do Urihito, do Byakuya, só que ao mesmo tempo ele também não é, porque ele não trai o reino de Clover também, só que ao mesmo tempo, só por ele omitir essa informação, meio que dá pra considerar como traidor, é algo meio complicado para o garoto. Para todo caso, você deve saber se você viu o episódio, mas então já vamos começar falando sobre isso. A gente viu que o Rei Mago meio que ele desconfiava sobre isso, ele mesmo falou que ele tinha suas dúvidas após ele começar a ver bem menos o Vergush depois do incidente do Byakuya e ver que ele havia ferido a mão do Urihito, e depois desse tempo o Vergush começou a, digamos, prestar relatórios, aparecer para o Rei Mago pouquíssimas, raríssimas vezes até, e daí ele começou a criar dúvidas e desconfianças, mas ele não queria acreditar que isso era verdade, por conta que o próprio Fuegorion, ele foi pego de surpresa após ele ver a revelação que o Vergush e o Urihito ocupam o mesmo corpo. Então após uma revelação como essa, é claro que ele seria pego num golpe muito fácil. Também é um dos pontos que levou o Rei Mago a ter essa afirmação, porque ele tinha suas dúvidas, mas agora virou afirmações, porque ele viu a identidade. E foi algo bacana, porque a gente viu que o Vergush já conhecia o Urihito, então digamos que eles já eram companheiros, já eram amigos. E como o Urihito falou, ele é o único humano, digamos, que ele respeita, que ele conversa, que ele se sente próximo. Não é à toa que os dois dividem o mesmo corpo, sendo duas almas em um corpo somente. Isso foi algo bacana, porque daí mostra também que ao mesmo tempo que o William estava traindo o reino, ele também não estava. Porque como Rei Mago, ao mesmo tempo que você atacou vários magos, você também não atacou. Foi algo interessante e era algo fácil. Ao mesmo tempo que eu falo previsível, você deve pensar, caraca, mas se a gente desconfiar dele, Haru, então, isso tudo bem, mas eu acredito que você achar que, digamos, ele poderia ser um subordinado, que ele estava traindo, isso era fácil de acreditar. Ainda mais por conta da abertura que mostrava as cenas focadas nele. Então, digamos que ele poderia ser controlado, o que poderia ser algo relacionado próximo disso. Ou seja, os dois dividem o mesmo corpo. Foi algo interessante por conta que a gente viu que ele respeita os motivos do Urihito, o ódio, a fúria que ele tem contra os humanos, só que ao mesmo tempo ele admira e respeita o Rei Mago. Afinal, o Rei Mago foi a primeira pessoa que reconheceu, deu uma máscara, deu força para ele entrar para os Cavaleiros Mágicos. Então é muito difícil para o Capitão do Alvorecer Dourado ter que fazer isso. E não é à toa que a gente vê que ele chega à conclusão que ele não pode escolher um. E o que ele faz é que ele cede o corpo dele, o próprio corpo, para o Urihito. Assim, o Urihito, digamos, tomando a forma do corpo dele, que é de Byakuya, que muda os cabelos e vai para a aparência do líder. E o que acontece é que daí o confronto começa entre Rei Mago e o líder do Byakuya. Você pode pensar que ele estava traindo, e eu não vou corrigir, porque ao mesmo tempo ele estava traindo, só que ao mesmo tempo ele também se importa muito com os sentimentos de seu amigo, então ele não queria trair nenhum nem outro. Por isso que agora ele entrou nesse estado, ele deixou, digamos, que o Urihito ocupasse o corpo dele e lutasse. Não é à toa que o Rei Mago não ocupou ele em nenhum momento, ele falou que o William é muito Yasashi, que é muito gentil, por todo esse tempo está protegendo esse amigo, então foi algo legal, tipo, tem algo muito a fundo, muito reflexivo para você entender a questão
questão do personagem. Então, querendo ou não, ele não poderia atrair um amigo que ele conhece desde antes dele conhecer o Rei Mago. Então, é difícil para o Vegush ter que fazer isso. Por isso que ele decidiu que os dois lutem para escolher o seu próprio destino, porque ambos têm caminhos diferentes. Então, só um poderá surgir. Surge o confronto entre Rei Mago e o líder dos Byakuya. Mas antes de falarmos da batalha, eu tenho que levantar 2 pontos. O primeiro é como é que 2 almas ocupam o mesmo corpo. Isso é a dúvida que você que assiste o anime de Black Clover tem que ter. Então, é algo que foi criado que a gente não sabe como é que, digamos que o Vegush ocupa o corpo do líder do Byakuya. Como é que essas 2 almas estão nesse corpo? O que tem relação? Será que é com aquelas pedras que o Urihito quer obter? Então, a gente só vai saber talvez isso daqui a alguns episódios, como é que tem 2 almas num corpo. Porque se eu acredito, Black Clover ainda não apresentou isso, se eu não me engano. Pra todo caso, a gente viu que quando o Urihito toma a forma do corpo aí do Vegush, digamos que as cicatrizes, toda a maldição, digamos, que foram colocadas sobre ele somem. Porque é maldição para o Vegush e não para o Urihito. Então a gente viu que ele consegue ultrapassar e essas maldições não são afetadas numa outra pessoa, ou seja, numa outra alma. Tanto que o cabelo tudo muda. Foi algo interessante que Black Clover nos mostrou. Para todo caso, então a maldição é só do Vegush, infelizmente, e quando uma outra alma ocupa o seu corpo, elas somem. Bem interessante. Agora vamos falar da batalha entre esse é o objetivo e o anseio de todos os elfos, membros do Byakuya e ao seu próprio desejo. A gente vê que Urihito precisa de todas as pedras mágicas, como ele disse. Só que vemos que ele terá que pegar da pessoa que pode dizer que estão em segurança, porque está consigo mesma. A pessoa que, para dizer isso, tem que ser poderosa, ou seja, o mago mais poderoso de todos. Ele terá que enfrentar o Rei Mago. E daí vemos que o Rei Mago, ele conclui, pelo menos pelo que deu a entender, ele acha que o plano do Urihito é pegar todas as pedras e já se vingar da humanidade, ainda mais pelas atitudes que ele falou, por conta que o William é o único humano que ele respeita, e digamos que respeitar os sentimentos de fúria, raiva, ódio que ele sentia pelos humanos era complicado, então dá a entender mesmo que o plano do Urihito é só querer se vingar da humanidade. Só que seria só esse o plano dele? Será que ele não tem algo mais profundo? Bom, vamos esperar os próximos episódios e daí a gente pode conversar sobre isso. E foi legal ver as cenas da batalha, a gente viu que a animação teve um trabalho redobrado, só que eu particularmente gostei. Acredito que a gente mal via o Rei Mago levar algo a sério numa batalha, porque ele nunca precisou, e dessa vez ele foi um pouquinho mais sério. Então eu gostei bastante do trabalho que teve, tanto na cena como, digamos, na situação que o anime estava passando. Gostei de ver porque era uma magia de luz, que era pra ser mais rápida que uma magia de tempo. Então a gente viu que usando a zona de mana, algo que foi mostrado no episódio passado e a gente já conversou sobre isso no vídeo passado, a gente viu que todo o tempo, como posso dizer, o local onde estava perto do Rei Mago se tornava dele, ou seja, ele conseguiria roubar o tempo a favor dele. Então a gente viu que os milhares de golpes de luz que o Urihito fazia não chegavam ao tempo do Rei Mago, ele conseguia segurar todos. Foi uma batalha meio que complicada, eu diria, para ambos talvez, embora o Rei Mago tenha mostrado vantagem no final, por conta que a gente viu que no momento que o Rei Mago levou um golpe que a gente falou, caraca, o Urihito vai ganhar, ele só parece se converter no tempo e curando, e ele diz com essa afirmação que ele rouba o tempo do adversário e usa para ele mesmo, de uma forma que ele fala que ele já previu todos os golpes do Urihito e pode o derrotar. Foi um final épico que gera hype pra gente ver o desfecho no próximo episódio. Pra todo caso, gostei, acho que foi luta interessante, por conta que a gente viu que o Rei Mago não tá mais num porte tão totalmente ótimo, assim, um físico bom, só que em magia de tempo ele ainda consegue se superar, mesmo o Urihito parecendo ser mais novo, ou o corpo receptáculo que ele usa ser mais novo. Foi muito bom e foi épico, querendo ou não, magia de tempo é incrível de assistir, e ver que o Rei Mago converteu a mancha, a cicatriz de sangue, o golpe que ele tinha levado, e se curar em menos de 10 segundos, foi totalmente incrível, digno de ser o Imperador de Clover. Então era isso, meu querido, minha querida Kohai, que eu tinha para falar sobre o episódio de número 92 de Black Clover, um episódio que foi especial, foi um episódio bom, eu gostei da revelação que teve, esse segredo, algo a fundo sobre o Capitão do Alvorecer Dourado. É um episódio que a gente vai guardar como lembrança por muito tempo, seja esse ou o próximo episódio. Para todo caso, foi um episódio que teve suas cenas divertidas, suas cenas engraçadas, mas tenho que ressaltar algo por conta que o Esquadrão do Alvorecer Dourado, que o Vegush disse que ele criou para ser subordinados do Rei Mago, o Esquadrão Supremo,
não foi só por esse motivo, tinha um motivo a mais do porquê ele escolheu os melhores magos para esse esquadrão e mostrou a imagem lá do Megane, do Yuno. Então tem algo a fundo sobre isso. Será que tem relação com os elfos, os membros desse esquadrão? Então, a gente vai saber com o tempo, por conta que a gente já viu duas almas do mesmo corpo, já vimos pedras mágicas, a gente viu que ele só escolhe os melhores. Então, se a gente começar a prestar atenção, com o tempo você vai descobrir certas coisas. Para todo caso, meu querido e minha querida, cenas divertidas foi a cena lá do Gaucher tendo a mana dele drenada pelo Henry. O Henry falou que ele não poderia chegar perto, que ele não iria descer, senão iria acontecer algo. Só que o Gaucher não quis saber, teve sua mana drenada. Ray e o Gordon avisaram que isso iria acontecer. Para todo caso, foi a cena mais divertida que eu gostei. Mas me digam nos comentários o que você achou desse episódio, porque foi um episódio bom. Se inscreva no canal caso você tenha gostado, dê like, que isso vai ajudar, vai fortalecer o canal. E se a sua pergunta é Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio, The Black Clover? No próximo episódio, meu querido e minha querida, a gente vai ver o desfecho da luta entre Rei Mago e Rihito. A gente vai ver quem foi o vencedor, quem foi o derrotado. A gente vai ver talvez mortes no próximo episódio. A gente vai ver o Yami chegando no local da batalha, por conta que o Yami levou um chá de cadeira do Vegushi e agora a gente sabe, tem a relação, porque se ambos ocupam, são meio que a mesma pessoa, é claro que iria ocorrer o propósito de afastar o capitão dos Touros Negros da sua base, para que eles conseguissem aquela outra pedra mágica. Então, após levar o dia inteiro, digamos que o Yami percebe, porque digamos que rodou a capital, digamos que os ataques, então ele percebeu, e pelo que mostrou a prévia, ele vai chegar no local da batalha. Mas, assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto o vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Mata, né?